queridos alunos, espero que todos estejam bem. Bom, então nós iremos dar continuidade, né, aos nossos conteúdos propostos do terceiro bimestre voltado para a gramática, que será sobre vozes verbais. Bom, quando nós falamos de vozes verbais, né, elas vão dizer a respeito em relação ao que estabelece entre o sujeito do enunciado e o verbo ao qual está ligado. Essa relação, ela vai ajudar a definir não só o significado do enunciado, mas também o foco e a entonação de quem vos fala. Bom, algumas vezes esses enunciados, né, eles podem passar de voz ativa para voz passiva e vice-versa, que será a reflexiva, dependendo da intenção do interlocutor em evidenciar determinadas informações. Ficou um pouco confuso? Calma aí, fiquem tranquilos, que durante esse vídeo, né, explicativo, nós iremos analisar o seguinte. Nós vamos entender, né, o que são vozes verbais e qual é a sua função dentro de um enunciado linguístico, né? Nós iremos ver a voz ativa, a voz passiva em suas subdivisões, ora analítica e ora sintética. Nós iremos falar também um pouquinho de voz reflexiva e depois, na hora da nossa análise morfossintática, né, de alguns enunciados linguísticos, nós iremos comentar um pouquinho sobre locução verbal e pronome reflexivo, né, que eu acredito que nas nossas aulas presenciais, né, nós já tínhamos falado sobre locução verbal e pronome reflexivo, ok? Lá naquela parte de morfossintaxe, né, onde nós trabalhamos a seleção e combinação de palavras, ok? Bom, então nós temos acima aí, né, a conceituação de vozes verbais, que vai indicar a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo, ok? Se a ação é praticada pelo sujeito, né, no exemplo aí do enunciado linguístico, a mãe penteou o menino. A mãe, no caso, é o sujeito, né, que vai praticar a ação de pentear, né, os cabelos do menino. Então, no caso, a mãe é o sujeito e penteou o menino é o predicado. E esse verbo, né, que ele está bem destacado aí para vocês, ele vai ser o quê? A minha voz ativa, né? Ou seja, o sujeito, ele vai praticar a ação, né, em relação ao predicado, né? Então, o predicado, ele vai vir o quê? As informações sobre o sujeito, que no caso vai ser o quê? As coordenadas, né, relacionadas ao sujeito. E no caso, se a ação é sofrida pelo sujeito, né, no caso nós alteramos aqui o enunciado linguístico, onde o menino foi penteado pela mãe, nós podemos observar o seguinte, que a voz, ela passa a ser o quê? Passiva, por quê? Porque no caso, o menino recebe a ação praticada pela mãe, né, onde ele foi penteado e não ele penteou a mãe, ok? E depois nós temos, se o sujeito ao mesmo tempo pratica e sofre a ação, nós teremos o quê? Uma voz reflexiva, ou seja, o menino penteou-se, né? Então aqui, tipo, dá a ideia que o sujeito menino pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Então, resumindo aqui, esses esqueminhas aqui, pessoal. Se a ação é praticada pelo sujeito, a voz é ativa. Se a ação é sofrida pelo sujeito, a voz é passiva. E se, no caso, o sujeito, ao mesmo tempo, pratica e sofre a ação, a voz é chamada de reflexiva, ok? Bom, então aqui nós temos a parte da transposição de vozes verbais, né? Que possui alguns requisitos, né? É onde o verbo deve ser transitivo direto ou transitivo direto ou indireto. Bom, então vamos recordar a questão da transitividade verbal. Então, quando o verbo ele é chamado de transitivo direto, é quando ele precisa de um complemento, onde esse complemento virá
sem a preposição, né? Daí nós temos uma transitividade direta. E quando nós falamos de transitivo direto e indireto, nós queremos falar de dois complementos para o verbo, onde o primeiro complemento virá com preposição e o segundo complemento virá sem preposição, ou vice-versa. Bom, então nós temos aí, né, que alguns enunciados já analisados. A lua ainda seduzia os namorados. Quem seduz, seduz algo ou alguém. Então, os namorados é objeto direto. E se vocês observarem, o os aqui no caso é um artigo, né? Que logo em seguida vem namorados, que é um substantivo. Então, logo eu tenho um complemento, que eu tenho um complemento verbal e classificado como objeto direto. E no segundo momento, nós temos os namorados eram seduzidos pela lua. Então, aqui no caso, eu tenho um sujeito paciente, porque ele vai o quê? Receber a ação, né, de ser seduzido pela lua, ok? E no terceiro enunciado, a sociedade devolve a confiança ao povo. Então, quem devolve, devolve alguma coisa. Ou seja, a confiança. Então, aqui no caso, a confiança vai ser o quê? O meu objeto direto, né? Esse azinho aqui no caso, ele vai desempenhar a função de artigo definido e não de preposição, ok? E nós temos o quarto enunciado, que será a confiança ao povo é devolvida pela sociedade. Então, nós temos o quê? Um sujeito paciente, onde a própria sociedade vai devolver ao povo o quê? A confiança, né? Então, nós vamos perceber que há uma relação, né, de voz passiva nesse enunciado linguístico. Bom, e depois nós temos outros exemplos, né? Os turistas europeus contemplam as praias brasileiras sempre. Então, aqui, pessoal, contemplam, né? Nós podemos observar que os turistas europeus vai ser um sujeito paciente, né? Perdão. Que haja vista que nós teremos uma voz ativa, onde o verbo, no caso, contemplar, ele vai ser um verbo transitivo direto, porque as praias brasileiras será o meu objeto direto, ok? E logo em seguida, nós teremos o quê? O sempre, que será o quê? Um adjunto adverbial, pessoal, que nada mais é do que... quando nós falamos de adjunto adverbial, nós temos que ter a noção que é um termo que ele vai modificar, né, o sentido de um verbo ou de um adjetivo ou até mesmo de um advérbio, ok? Então, aqui no caso, nós vamos ter uma circunstância de tempo, tá? E aqui no caso, nós fizemos uma alteração, né? Na de cima aqui, o sujeito é agente e aqui na de baixo, o sujeito vai ser o quê? Paciente, se nós observarmos. Ó, as praias brasileiras são contempladas, né? Então, nós observamos que esse sujeito aqui, ó, ele vai o quê? Receber a ação do verbo, né? Então, aqui no caso, são, que é o verbo é, e contempladas, né, que é o verbo contemplar, juntos eles vão formar uma locução verbal, né? E pelos turistas aqui, europeus, nós vamos ter o quê? Um agente da passiva, né, que ele vai ser o quê? Um complemento da locução verbal. E depois nós vamos ter o sempre no final, né, que vai ser uma circunstância de tempo, que vai se referir aos turistas, a esses turistas europeus, ok? Então, aqui no caso, nós temos logo em seguida uma voz passiva, ou a voz passiva analítica, tá bom? Aqui no caso, nós vamos observar o seguinte, que quando nós falamos de voz passiva analítica, né, nós devemos ter a seguinte definição, que ao contrário da voz ativa, a voz passiva ela vai
é evidenciar o sujeito que sofre a determinada ação, ou seja, o chamado sujeito paciente, né, que nós vemos aqui as praias brasileiras. Logo, a voz passiva ela pode ser usada para evidenciar, pessoal, não o agente, e sim quem está sendo impactado por ela, que no caso vai ser quem? Os turistas europeus, né? Então, para ficar mais fácil, né, de nós entendermos esse conceito, nós temos que lembrar o seguinte, que nós vamos identificar no predicado quem é o elemento que está sofrendo a ação, né, onde se passará a ser sujeito da oração. Consequentemente, esse sujeito agente da voz ativa, ele passará a ser apenas a parte do predicado, ou seja, o sujeito agente ele vai trocar de lugar com o sujeito paciente. Vale lembrar que deve haver o quê? Uma preposição, né, para ligar o verbo ao predicado, né? Já que se trata de uma voz passiva. Então, nós observamos o pelos aqui, né? Que no caso vai ser uma preposição, que ela vai servir para ligar o verbo ao predicado, né? Já que se trata de uma voz passiva. E logo em seguida, né, nós utilizaremos os mesmos verbos, porém com alguns ajustes, né? Haverá o quê? Um verbo auxiliar, né? Um ser ou estar, que é que nós vimos lá na locução verbal que tem o são, né? E seguindo do verbo principal conjugado no particípio passado, né? Que vai ser aquele momento onde os verbos, eles vão ser conjugados, ok? Bom, e aqui no caso nós temos, né, outro exemplo, onde contemplam o quê? Verbo transitivo direto, as praias brasileiras sempre. Né? Então nós observamos que as praias brasileiras aqui abaixo é um sujeito paciente, né? É onde a partícula se, ó, contemplam-se. Vai ser uma partícula apassivadora, né, que nós chamamos. E o sempre, ele vai ser a circunstância de tempo. Então, haja à vista que a voz passiva aqui no caso vai ser sintética. Resumindo, se tiver a partícula apassivadora se, a voz passiva será o quê? Sintética. Então, tipo, como já diz, né, é o nome, a voz passiva sintética, ela só se difere da voz passiva analítica por ser mais resumida, né? Ela vai utilizar o pronome apassivador se, né, que eu disse anteriormente, para sintetizar a ideia de que algo é ou está feito por alguém. Né? No caso, contempla-se as praias brasileiras sempre, ok? Bom, e depois nós temos a voz reflexiva, né? Ou a ação recíproca, né? Então, muitas vezes, produzimos enunciados em que o sujeito ele vai executar a ação em si mesmo, ou seja, ele é o sujeito agente por executar a ação, né? E o sujeito paciente por sofrer a própria ação executada. Nesses casos, pessoal, ocorre a voz reflexiva. Para que essa ideia fique mais clara, podemos utilizar o verbo seguido, né, da construção a si mesmo, isto é, o próprio sujeito. Então, aqui no caso, nós vamos ter o quê? O se, né, que no caso vai ser um pronome reflexivo, né? Para quem, né, não se recorda o que é um pronome reflexivo, né, são pronomes pessoais oblíquos, né, que embora eles vão funcionar como objetos direto ou indireto, eles vão se referir ao sujeito da oração. Né? Eles podem indicar que o sujeito ele pratica ou recebe a ação expressa pelo verbo, né, como me, mi, contigo, te, ti, contigo, se, si, consigo e assim por diante. Tá? Então, aqui nós podemos observar que o pronome reflexivo, né, ele vai ser uma ação reflexiva, é lógico. E aqui embaixo, ó, os turistas se machucaram na praia. Então, aqui ó, nós podemos observar que existe o quê? Um pronome reflexivo, né, e uma ação reflexiva ou recíproca. Né? Ou seja, ó, os turistas se machucaram os turistas. Então, nós temos o quê? Uma voz reflexiva, né? Uma ação reflexiva, né? Bom, e seguindo, corrigindo a ambiguidade. Ou seja, os turistas, eles se machucaram a si mesmos na praia brasileira. Então, aqui, a ação reflexiva ou os turistas se machucaram uns aos outros na praia brasileira, ação recíproca, tá? Então, assim, é um pouquinho confuso, mas durante a realização de algumas atividades, né, vocês verão que é tranquilo. Índice de
de indeterminação do sujeito versus o pronome apassivador. Então, aqui nós temos o verbo transitivo direto mais o se, né, que é a partícula apassivadora, mais o sujeito paciente. Ou seja, o verbo ele vai ser variável, né? Ora no singular, ora no plural. Lembrando que também nós vamos analisar essa transitividade de forma direta, tá? Na maior parte das vezes, tá? Aluga-se um imóvel comercial. Então, nós podemos observar que o verbo aqui, ó, ele já vai indicar a partícula passivadora, né? Onde aqui o imóvel comercial será o quê? O meu sujeito paciente, né? O verbo será verbo transitivo direto e assim eu vou ter uma voz passiva sintética. E se fosse para eu passar ela para o plural, professor? Alugam-se imóveis comerciais, onde o verbo, olha lá, não transitivo direto, mas se índice de indeterminação. O verbo aqui, no caso, ele vai ser invariável, né? Em terceira pessoa do singular, que vai ser o quê? Ele ou ela, né? Precisa-se de um imóvel comercial. Verbo transitivo indireto mais objeto indireto. Por que que é um objeto indireto? Porque existe uma preposição, né, após a partícula apassivadora e nós temos um sujeito indeterminado, né? E aqui nós temos a voz ativa no plural. Precisa-se de imóveis comerciais, ok? E no mais, pessoal, é um pouquinho confuso, né, esse conteúdo, né? Se nós formos observar, é sim um conteúdo um pouquinho confuso, porém, eu acredito que nas atividades, né, pode dar uma clareada sim. Então, que eu vou só retornar um pouquinho, né, em tudo que eu disse para vocês. As vozes verbais, né, elas vão dizer respeito em relação ao que estabelece entre o sujeito e ao enunciado do verbo, pessoal, né, ao qual estão ligados. Então, o sujeito e o verbo, eles vão estar conectados, né, para assim encontrar as vozes verbais. Algumas vezes esses enunciados eles podem passar de voz ativa para a voz passiva e vice-versa. Esse vice-versa, no caso, será a voz reflexiva, né? Então, no caso, as vozes, essas vozes verbais elas vão indicar a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Lembrando que a voz ativa ela ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica a ação, também chamado de sujeito agente, né, que nós analisamos. Nesse caso, o sujeito é aquele que executa de modo ativo a ação ocorrida no enunciado. Portanto, né, o agente fica em evidência. Lembrando que na voz ativa existe um pequeno resuminho, onde eu tenho o sujeito agente mais o verbo na voz ativa mais a continuidade do predicado. E já na voz passiva analítica, né, ao contrário da voz ativa, a voz passiva ela vai evidenciar o sujeito que sofre a determinada ação, né? Ou seja, é o chamado sujeito paciente. Logo, a voz passiva ela pode ser usada para estar evidenciando não o agente, e sim quem está sendo, né, impactado por ela. Ou seja, pessoal, nós temos também um esqueminha básico, né, gramatical, onde eu vou ter o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar e o verbo principal na voz passiva, mais a continuidade do predicado, né? E em seguida nós teremos também a voz passiva sintética, né? Como o nome já diz, a voz passiva sintética, ela só difere da voz passiva analítica por ser mais resumida, né? Que foi o que eu disse anteriormente. Ela vai utilizar o pronome apassivador se para sintetizar a ideia de que algo que está feito por alguém, né? Então, no caso, nós vamos ter também um esqueminha gramatical, que é o sujeito paciente, mais o verbo auxiliar e o verbo principal na voz passiva, né? Convertendo para a voz sintética, né? Ou seja, nós vamos ter o verbo principal na voz ativa, mais a partícula passivadora se, mais o sujeito paciente. Daí nós vamos ter o quê? Uma voz passiva sintética, né? E nós temos, por último, a voz reflexiva, né? Que muitas vezes produzimos em enunciados em que o sujeito vai executar a ação em si mesmo. Ou seja, ele é o sujeito agente, né?
por executar essa ação, pessoal, ele vai ser o sujeito paciente por sofrer a própria ação executada. E nesses casos vai ocorrer o quê? A voz reflexiva, né? E para que essa ideia, né, ela fique mais clara, nós podemos utilizar o verbo seguido da construção a si mesmo, isto é, ou ao próprio sujeito, né, que eu disse para vocês. Então, assim, vai ser utilizado alguns pronomes oblíquos, né, que eles vão se ligar ao verbo e passam a mesma mensagem, tá, pessoal? Em uma tensão, na questão tipo do pronome oblíquo, é que ele vai acompanhar o verbo, né? Ele possui uma ação sintática de objeto, ou seja, embora ele vai estar ligado ao verbo, né? Seu significado também vai estar ligado que ao objeto do enunciado. Exemplo, ele penteou a si mesmo. Sujeito, ele penteou, verbo, a si mesmo, objeto, né? Portanto, ele se penteou. Sujeito, ele, se, objeto se, mais penteou, verbo, né? Então, nós vamos ter esse pequeno esqueminha gramatical, tá? Então, no mais é isso, viu, pessoal? Eu vou estar encaminhando para vocês também uma lista de atividades sobre vozes verbais, né? Vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa também sobre alguns esquemas gramaticais morfossintáticos e assim nós vamos tirando as dúvidas de cada etapa. E no mais é isso. Fiquem com Deus e um grande abraço.